Olá, amigos da Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez eu vou falar de duas coisas. Primeiro é sobre Neymar Júnior na seleção brasileira. Será que ele vai jogar a Copa do Mundo? Ancelotti já tem umas alegações indicando que pode ser que convoque o cara. E, claro, eu vou falar sobre a NASCAR. Eu vou começar primeiro com o assunto mais importante, que é provavelmente é o que vocês vão querer ver de verdade, que é o da seleção brasileira, o do Neymar, tá? Vocês sabem, como vocês sabem, e eu falei aqui no canal, a seleção brasileira jogou os dois últimos jogos agora da data FIFA contra França e Croácia, perdeu contra a França por 2-1 e ganhou da Croácia por 3-1. É, E o Neymar não foi convocado, obviamente, porque estava voltando de lesão, tá? Naquela época, o Ancelotti estava querendo ver ele com o Mirassol e tudo. Depois ele ainda disse que queria enfrentar o Flamengo, que era adversário grande. Mas no jogo anterior a isso, ele simplesmente foi suspenso, tomou cartão aí, cartão amarelo, terceiro amarelo, se não me engano, e foi suspenso. é, Ele estava fazendo partidas muito boas contra times mais fracos e estava realmente sendo um pouco já mais cobrado que ele fizesse uma atuação boa, tá? Aí vem esse jogo contra o Santos e até que enfim, cara, contra o Santos não, perdão, contra o Atlético Mineiro, perdão mesmo, contra o Galo, o Santos ganha por 1-0, gol do Moisés, se eu não me engano, acho que foi. Ele ganha por 1-0 e o Neymar faz uma atuação maravilhosa. Ele pega a bola aqui, dá muitos passes enfiados. Toda vida que ele aparece ali na frente, ele cria alguma jogada de perigo. E sim, cara. Sim, ele jogou muito bem, tá ligado? Ele jogou bem demais. E aí, pouco depois, na verdade, acho que isso aqui foi antes. Ou foi depois? Foi depois. Sai uma fala do Ancelotti dizendo o seguinte, vamos lá. O Ancelotti, ele afirmou o seguinte, ele falou que o Neymar estava no caminho certo para ir para a Copa. Foi numa entrevista foi no sábado ao jornal L'Equipe, o jogo foi no domingo, né, se eu não me engano. Falou pro jornal L'Equipe, disse que ele estava no caminho certo, né, para ir para a Copa. Tá, vamos lá, vamos ver como é que foram as falas dele. Ele disse assim: ele é capaz de voltar a estar a 100%. Já disse isso repetidas vezes e é muito claro. Vou convocar os jogadores que estiverem fisicamente aptos. Essa é a fala do Ancelotti. Depois a lesão no joelho, em dezembro, continuando, né, que ele fala. Neymar teve uma ótima recuperação, está marcando gols. O que ele disse? Precisa continuar nessa direção e melhorar seu condicionamento físico. Ele está no caminho certo, afirmou Ancelotti. Basicamente, o que ele quis dizer foi o seguinte: o Neymar, ele pode muito bem, ele é um cara que realmente faz diferença. Tanto que aqui, ó, depois, é, ele ainda falou, ele falou principalmente sobre as perguntas que faziam para o Neymar e disse que não se incomodava, que o Neymar, ele fez e até agora ele continua fazendo aí a história dele no futebol brasileiro e convenhamos que o Neymar é um jogador de muita qualidade, né? Como ele disse aqui, é um cara de grande talento. E é claro que por ele ser um jogador muito talentoso, talvez o melhor jogador da última década pra cá, o melhor jogador nascido de, sei lá, de 90 e pouco pra cá, é normal, é completamente normal que as pessoas pensem nele, que as pessoas centralizam centralizem as manchetes, as perguntas nele, as notícias no Neymar, e que isso repercuta bastante, principalmente se tratando de seleção brasileira à beira da Copa, tá? É perfeitamente normal, tá? E por isso não incomoda ele, tá ligado? Todo mundo pensa que ele vai ajudar o Brasil a ganhar a Copa do Mundo, né? Ancelotti disse também que ele está sendo avaliado pela CBF.
pelo próprio Carleto, tá? E ainda tem mais 2 meses para mostrar que tem qualidade para jogar a próxima Copa do Mundo, tá? O Ancelotti disse, foi perguntado como é que ele poderia jogar na seleção. O cara disse, o Ancelotti disse, como ele tá jogando atualmente no Santos, que é mais como um meio mais centralizado, bem próximo do gol do adversário, né? Fazendo ali as jogadas cruciais, tá? E olha, vamos lá, meus amigos. O que é que vocês acham? Neymar 100% vai ser convocado? Ou será que o que a seleção precisa agora é abrir mão dessa Copa para poder formar os caras para a Copa de 2030? Porque eu não sei como é que vocês vão pensar nisso. Não sei como é que vocês vão pensar isso. Como é que vocês pensam agora. Mas eu acho que o Brasil não tem chance de ganhar, não, pô. Não é impossível, pode acontecer. Você pode ver. Pode. Eu não era nascido, mas sei, pelo que a imprensa fala, muita gente fala, na verdade, que a seleção de 2002, antes do Penta, era ruim, era fraca, era muito mal falada, era muito criticada. E hoje, a mesma coisa, né? Todo mundo achava que eles não podiam ser campeão. Em 94, se eu não me engano, foi desse jeito. Em 70, pô, a seleção brasileira de 1970 sofreu esse tipo de crítica, sabe? E eu também não descarto o Brasil ganhar, embora eu mencionei 5 seleções melhores que o Brasil, né? Que são Argentina, Espanha, França, Portugal e Holanda, né? Que se o Brasil cruzar com tais, ele provavelmente não consegue passar. Já citei outras adversárias do nível do Brasil, que o Brasil tem chance de vencer, mas também pode ser eliminado. A própria Croácia, a Inglaterra, a Alemanha, tá, sabe? E é isso, cara. O Uruguai, às vezes o Uruguai eliminou a gente na Copa América, né? Mas o time que tá meio mal com o Marcelo Bielsa empatou com a Inglaterra, inclusive, nesses dias, tá? Mas, ó, eu, pessoalmente, acho que já acabou o ciclo do Neymar. A seleção é muito dependente dele, tá? É claro que isso é bom, tipo assim, é bom pro cara e é bom a gente ter um jogador do nível dele, sabe? Um cara mais experiente, mais maduro, mais inteligente, que tem mais qualidade em campo, beleza. Mas mesmo com ele, eu acredito que o Brasil não vai ganhar. Então o que a gente deve fazer? Vamos pegar esses jogadores que estão se formando ainda e deixar eles terem as suas primeiras Copas ou alguns a segunda Copa. Entendeu? Tudo bem que o Casemiro tá lá, é muito experiente. Tem o Fabinho ali, o Bruno Guimarães já teve uma Copa ali. O Bruno Guimarães pode ter uma segunda Copa e pode ser o nosso cara. Mas, pô, Andrei Santos, tá ligado? A gente pode fazer esses caras se formarem. Eu acho que o Casemiro, embora ele vá, já é o fim de ciclo pra ele. O Thiago Silva não vai, zagueiro. A galera que tá mais velha assim, eles já vão pro fim de ciclo, tá? E o Neymar, ele não trabalhou nesse tempo todinho pela seleção, tá? Ao contrário do Estevão, ao contrário do Casemiro, de quem joga na posição dele. Da próprio Vinícius Júnior, que não tá jogando nada. Ao contrário do Rodrigo. O Rodrigo não vai pra Copa, mas trabalhou mais, né? Trabalhou mais, ao contrário do Rafinha. Rafinha também não tá jogando nada. Luiz Henrique. Depois ali da Copa de 2022, cadê Neymar? Sei lá. Ele se lesionou muito, jogou pouco pela seleção, jogou pouco pelos clubes, mas tá aí. O Ancelotti também vê que o Neymar pode ser um diferencial pro esquema dele, tá? O Ancelotti também acredita nisso, tá? Ele tá avaliando aí o Neymar, vamos ver como é que vai ser, como é que as coisas vão se desenrolar até lá. Porque assim, você vai decidir isso às vésperas da Copa, porque a convocação é em maio, se eu não me engano. A convocação é em maio. E aí, a Copa é em junho, bem no meio de junho pro meio de julho, coisa assim. Um mês de Copa, um mês e tanto, sabe? E aí você vai pensar, será que ele vai esperar? Será que ele vai decidir isso
nas vésperas, na prorrogação, vai decidir isso na convocação? Será que o Neymar vai ter tempo de ser convocado? Ou será que ele vai colocar Neymar Júnior somente se algum dos caras lesionar, pô? Entendeu? Aí é o que a gente tem que ver. Porque se for o Neymar indo direto para a Copa, aí nós vamos ter uma dinâmica diferente para o jogo do Brasil e tudo. Vamos ter que mudar alguma coisa aqui e ali. Vai ter testagem do cara contra o Panamá e o Egito. É, mas aí se o Neymar vier assim, depois desses dois amistosos, tiver que ser convocado de novo, sabe? Acho que não pode na real. Mas se ele tiver que acontecer ali, aí ele já vai entrar na Copa. Primeiro jogo ele vai fazer precisando ganhar ritmo naquela seleção que ele já não entende, que não é entrosado com os caras ali, mas que pode fazer alguma diferença, sabe? E é isso, cara. O que você acha? Você aí nos comentários, acha que o Neymar ainda tem tempo de ser convocado pela CBF, para a seleção brasileira, pelo Ancelotti? Ou será que finalmente acabou pro cara? E os nossos próximos jogadores vão ter que surgir para a Copa de 2030, né? Como, se eu não me engano, foi o Roger Machado, ou foi o Cuca, que disse que uma seleção tem que abrir mão de uma Copa para conquistar outra, como ele citou a Espanha de 2000 e não, a Espanha de 2006 para ganhar de 2010, ou a Alemanha de 2010 que ganhou a de 14 e tudo, a França 14, 18. Vamos ver, né? Eu eu acredito nessa segunda opção que o Brasil tem que se renovar, tem que Neymar é imprescindível, óbvio. Neymar é o melhor jogador que a gente tem agora. E se a gente quiser ganhar, ou se a gente quiser fazer uma campanha legal agora, fazer alguma coisa agora, de imediato, o que é que a gente tem que fazer? Convoca ele, pô. Mas se a gente precisa de um trabalho de longo prazo, eu quero, o que eu prefiro muito apostar sim no Ancelotti fazendo trabalho de longo prazo, é aí sem ele. Sem ele, a seleção já não vai poder mais depender dele e tudo. Beleza. Dito isso, vamos para NASCAR, né, meus amigos? Acabou o assunto mais importante aqui. Se você já quiser sair daqui do vídeo, pode sair tranquilamente. Mas se você gosta de NASCAR ou está querendo saber um pouco mais sobre essa categoria, obviamente que eu vou falar, né? Eu vou falar hoje aqui para você o que aconteceu. Primeiro, eu não assisti a NASCAR Truck, que foi na sexta-feira, às 8h30 da noite, tá? Foi às 8h30 da noite e o Christopher Bell, piloto da NASCAR Cup Series, ganhou. Em segundo ficou Chandler Smith. Em terceiro, Diogo Ruggiero. Eles são pilotos regulares da Truck. Em quarto, Ross Chastain, que é da Cup. E o Christian X em quinto. Christian X, na verdade, conseguiu 48 pontos por causa das vitórias por causa dos segmentos que ele fez, né? Fez ótimos segmentos. O Christian X é piloto regular também. Esse foi o top 5, tá? O top 5. É, finalmente, uma Ren na top 10, tá? A Han, ela. Que foi o Queen, né? Quem é esse cara aqui? Brandon Queen. E a Han, ela entrou recentemente aí na NASCAR Cup esse ano, né? E, pô, finalmente, a primeira vez que eles conseguem fazer um top 10 aí, se eu não me engano é isso. Top 10 hoje, que é raro pra Ren, que foi o Brandon Queen. Tá difícil aqui. Mas eles têm, a montadora aí tá evoluindo com seus carros. Vamos ver o que dá, né? Uma nova montadora na NASCAR. Eu não me lembro exatamente quando foi que a última montadora, que houve uma nova montadora pela última vez. Nem se foi a Toyota ou se foi a Ford, provavelmente a Toyota. Mas chegamos na Ram que colocou, né, meu amigo?
colocou finalmente um carro na NASCAR. É, vamos ver a Ram. E cara, vamos falar de NASCAR O'Reilly Cup Series, perdão, NASCAR O'Reilly Auto Parts Series. Foi a corrida do sábado, 8h30 da noite. Dessa corrida, o que que acontece? Ó, Bristol, o nosso Coliseu, ele sempre gera boas corridas, mas algumas vezes tem muito domínio, é entediante. O cara que fica em primeiro lugar, ele vê os outros brigarem atrás dele e acaba disparando, ficando muito sozinho na frente. E foi o que aconteceu com o Caio Larso, que pegou o carro número 88 da, do, do- da Junior Motorsports com o patrocínio da Hendrick dele. E ele fez o quê? Ele venceu o primeiro e venceu o segundo segmento, cara, dominando. Mas a gente via uma briga muito, via brigas muito legais, cara, atrás. Nós tínhamos de início nós tínhamos o Sheldon Creed e o William Soloist. Quem mais aqui? O Jesse Love chegou a estar um pouquinho lá na frente, mas não durou muito lá. O Justin Allgaier brigou a corrida inteira. Brandon Jones, cara, começou bem demais e a briga foi mais pela segunda colocação, pela terceira, quarta, pelas posições abaixo da primeira, porque os pilotos já estavam se pegando bastante e o Kyle Larson sozinho. Aí ele ganha os dois primeiros segmentos. No terceiro segmento, o que que acontece? Ele continua dominante. Ele já larga bem, abre vantagem e continua aquela briga toda. Só que aí, a gente vê que no terceiro segmento acontecem algumas coisas. Primeiro, é o Conor Zilis, piloto, ele é piloto da Cup atualmente, mas ano passado, quando o Ty Gibbs ganhou, não, perdão, não foi o Ty Gibbs, foi o Jesse Love. Ano passado, quando o Jesse Love ganhou, ele era piloto da O'Reilly. E ano passado, entre esse ano passado, entre ano passado, perdão, entre o ano passado e esse ano, a O'Reilly mudou de nome, né? Agora, antes, até 2025 era Xfinity Series e agora, a partir de 2026, é O'Reilly Auto Parts Series, tá? E o Conor Zilis foi vice-campeão e dizem por aí que ele foi o que mais merecia ganhar, que foi o melhor piloto e foi chamado aí pela, né? Foi chamado aí por uma equipe da Cup para fazer o seu e ele já para fazer a sua carreira já na Cup. E ele tava ascendendo, ele começou lá embaixo, mas começou a ascender devagar, devagar, até que no terceiro segmento a gente já via ele brigando lá pela segunda, pela terceira colocação. E era muito legal, porque ele partia para cima de pilotos bons como o Sauerlich. O Sauerlich ganhou a corrida passada, que foi, eu me esqueci. Foi, deixa eu olhar aqui. Foi Rockingham. Perdão, foi Rockingham. Ganhou o Rockingham. E parece que entusiasmou, né? Ele foi o pole position. Ele que largou em primeiro, tá? Mas depois ele acabou caindo um pouco de produção, tá? Ulteriormente. Aí o que que aconteceu? O William Solis brigando, o Conorzinho foi pra cima do cara. O Allgaier, pô. O Allgaier, ele foi o campeão de 2024 e hoje eu vou abrir a classificação da NASCAR para vocês, da NASCAR O'Reilly. E vocês vão ver como ele é líder. Ele é líder coisa de 130 pontos da frente. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. 130 pontos, cara. Hum, deixa eu ver. 130 pontos à frente de Shadow Creed. Ele tem 470 pontos. O Olgar é muito constante, cara. Parece que o título de 2024 deu uma amadurecida nele. Na época que eu acompanhava, ele não era um piloto que estava sempre no topo, sempre ganhando. Ele ganhava um aqui, ganhava um ali. Chegou na final várias vezes, mas era constante ainda assim, era constante. Chegou na final várias vezes e não ganhou essas finais. Inclusive na de 2020, na Xfinity de 2020, ele perde para o Austin Cindric, sendo ele vice-campeão, Austin Cindric que no ano seguinte viraria um piloto da Cup, né? E até hoje ele tá lá e agora ele ocupa o carro do Brad Keselowski, né?
E agora ele que tá com o número 2, né, do Keselowski. Keselowski tá com 6. E o Sheldon Creed tem 340, bicho, é 130 pontos de diferença. Olha aqui algumas estatísticas sobre o Allgaier. Ele tem 470 pontos, né? Foram o quê? 9 corridas, tá? 135 pontos de estágio para segmento, no caso. Segmento é assim: você tem a corrida tem três segmentos, tem o primeiro, tem o segundo e o terceiro, certo? Aí a cada segmento vem uma bandeira amarela, tá? Para os carros se realinharem, fazerem outra largada e evitar grandes disparidades pela corrida inteira, tá? Que é uma coisa muito boa que a NASCAR faz, tá? No primeiro e segundo segmento, só pontuam os 10 primeiros. Aí o primeiro 10, o segundo 9, e assim contagem regressiva até o décimo receber um ponto. E o Allgaier sempre tá lá, sempre tá no top 10 nos segmentos. Ele tem 135 pontos. Para você ter uma ideia, vamos dar uma sondada aqui. O segundo pontuador de segmento aqui é o Carson Kivap, o número 9 com 82 pontos de segmento, cara. Isso é muito atrás do Allgaier, que tem 135. Ele é muito constante. Ele tem 7 vezes o top 5, 8 vezes o top 10 na corrida, cara. 8 vezes o top 10, é incrível. E três vitórias, né? O Allgaier ganhou três vitórias e esse ano ele é o franco favorito a vencer. O Allgaier que na corrida ele disputou bem demais, mas ele também chegou a ter ter sido ultrapassado pelo Conor Zilis, mas depois ele devolveu. Você vê que o Conor Zilis ele foi muito bom contra os pilotos experientes, né? Também, mas depois foi perdendo e tudo. Aí o Caio Larson domina. Aí de repente chega uma bandeira amarela. Bandeira amarela bem no finalzinho, faltando coisa de, sei lá, 10 voltas. Coisa assim, 10 voltas a bandeira amarela. Aí eles vão largar. Eles entram nos boxes aí tudo, o Konozilich sai lá nas duas primeiras posições, não me lembro qual, se foi a primeira ou se foi a segunda. Mas o Caio Larson sai atrás, né? Sai bem atrás. Aí o que é que acontece? Vem uma briga intensa, a relargada manda uma briga intensa pra corrida, né? E acontece que o Conor Zilich, ele tava aqui, ó, tava engolido com o Jesse Love, tava engolido com todo mundo. Ele vai, consegue se manter lá na frente, tem a briga com o Sauerlich, tem briga com o Allgaier, tem o Kyle Larson tentando, mas o Conor Zilli estava lá. Ele foi lá e venceu a corrida, voltando ao Riley depois de um tempo, consegue vencer nesse carro número um, tá? Kyle Larson fica em segundo, ele que tá aparecendo, ele é o atual campeão, ele é campeão de 2021 e 2024, e tá aparecendo muito que o Kyle Larson, perdão, ele é um cara leão de segmentos. Ele ganha o primeiro segmento, ganha o segundo segmento, mas no terceiro não consegue ganhar, tá? E eu vou já pontuar nisso aqui. Bela prova do Brent Cruz, que começou abaixo, mas terminou em terceiro e foi devagarzinho. Carson Kvapil também, que começou lá embaixo e foi lá terminou em quinto. Pô. Ótima prova do Sheldon Creed, apesar dele ter terminado em sexto lugar. Toda vez que ele ficou em segundo, quando o Kyle Larson estava dominando, ele vendia caro aquela ultrapassagem. Muitas vezes um carro ia tentar ultrapassar ele e não conseguia, aí ele abria um pouco de vantagem depois que o cara já não conseguia mais pegar o embalo, vinha outro, ultrapassava ele, aí depois esse outro tentava e ficava o ciclo, até a bandeira amarela lá que fez ele cair, perder rendimento e cair. Provaça do Allgaier que eu falei aqui ficou em quarto, você tá vendo, mais um top 5 aí pra ele. O cara é muito brabo, o Algar. Ele fez 48 pontos, ficou atrás só do Sheldon Creed, que fez 49. O Algar tá muito bom na temporada, Sheldon Creed também. O, o Jesse Love, atual campeão, ficou em 12º. Bela prova do Ryan Sieg. Ele foi líder por um momento, líder, mas perdeu, né? Mas acabou caindo depois. O carro dele não é tão bom quanto é para ser. Taylor Gray também fez uma prova bem ruim, porque ele começou lá em cima e foi caindo, caindo, caindo. O carro, eu não sei o que houve com o carro dele, se era o piloto, se era ele, não sei o que estava acontecendo ali, mas
ele ficou em décimo. Park Hetselaar ficou em nono, né? O Corey Day ficou em oitavo. O Corey Day que também chegou a dominar no passado, dominar dois segmentos e perder. O William Solis, um vencedor de Rockingham, ficou em sétimo, né? E isso aí, tá aí. Cara, e é isso. Nós também tivemos na O'Reilly uma coisa muito importante, que o Maggio, esse cara aqui, o Mason Maggio, ele tava correndo e tava com o Chevrolet 91, tá? Ele tava correndo e de repente o carro dele começou a soltar muita fumaça, o que deu bandeira amarela. Aí o que que aconteceu, cara? Bandeira amarela, depois virou bandeira vermelha. Por quê? Fumaça na pista, muita fumaça, porque o motor dele estourou, né? Aí na hora, ele já soube muito bem o que fazer, que foi sair da pista e sair da linha dos boxes, ficar naquela linha de trás onde fica os jornais e a galera ali. E, bicho, foi muito heroísmo do bombeiro com aquele extintor que previu exatamente o que ia acontecer, porque o carro começou a pegar fogo. E na hora que esse carro começa a pegar fogo, o cara mete o extintor. E ainda vem o mecânico do Allgaier, mais um ajudante ali lá do cara, vier ajudar ele pra sair do carro, porque senão ele podia morrer queimado, cara. Surreal, cara. Isso aí, sério, surreal mesmo. Muito surreal. Foi loucura. Mas terminou assim a NASCAR O'Reilly Auto Parts Series. Eu recomendo muito você assistir. Agora vamos falar da Cup. Olha como o vídeo tá longo, né? Tá 26 aí. Mas vamos falar da Cup, né? Da NASCAR Cup Series. Cara, ontem nós tivemos uma coisa maravilhosa, uma corrida incrível. Na verdade, eu como estava trabalhando, só fui acompanhar o final, a última volta do segundo segmento que o Caio Lasso ganhou. O Caio Lasso ganhou os dois primeiros segmentos de novo, né? Não é isso? Foi. E aí acompanhei o terceiro segmento inteiro. Caio Larson no terceiro começou dominando tudo, como fez isso, fez no segundo e no primeiro, né? Mas também tivemos um diferencial chamado Ryan Blaney. Ele que já tem uma vitória na temporada, se eu não me engano, ele ganhou em Phoenix. Acho que é. Tem uma vitória na temporada. Ele também é muito constante. É um cara, um cara que corre muito, que sempre tá brigando lá no topo, na verdade. E, né, ele quando tivemos uma bandeira amarela no terceiro segmento, o Ryan Blaney que voltou dominando, tá? Aí foi 500 voltas, bicho, 500 voltas. Só que aí é uma loucura. Nós tivemos muitas brigas aqui nas colocações. Nós tivemos muitas brigas aqui atrás. O Logano chegou a figurar a quarta posição, mas ficou em sétimo agora. Mas é isso. O que que aconteceu aqui? É, ao final, assim, tivemos uma bandeira amarela e o nosso querido Ty Gibbs, ele não para. Ty Gibbs não para, tá? Isso faltando 17 voltas. Ele não para. Ryan Blaney para, Kyle Larson para, Tyler Reddick e a galera tudo, Chase Briscoe que ficou lá em cima também, tudo para. Mas o Ty Gibbs não. E cara, e que loucura que tava sendo. Porque a narração tava comparando o Ty Gibbs ao Lance Stroll, cara. Ao Lance Stroll na Fórmula 1, tá ligado? Porque o Ty Gibbs, ele se garante. Ele foi um fenômeno da Arca, né? Da Arca Series, eu não sei de qual região é. Mas, o que que aconteceu? Ele veio para NASCAR O'Reilly e quando ele veio, na época era Xfinity, eu lembro de quando ele veio. Ele veio embalado. O moleque, puta merda, o moleque era muito bom mesmo. Tá? Em 2021 ele vende mais o carro 54. Né? Na verdade, ele até não é piloto de temporada regular em 2021, cara. E mesmo assim ganha coisa de duas ou três provas na temporada. É essa loucura. É que nem o Corey High na Truck. Ele não é piloto de temporada regular e ganhou duas já hoje. Corey High seria praticamente um dos líderes do campeonato se fosse, se fosse piloto regular. Tá?
2021 dão uma chance pra ele, ele vai. Aí 2022, toma lá, é título, meu amigo. Ele ganha, ele é campeão, Ty Gibbs foi campeão. Aí nessa hora que ele é campeão, ele vai pra Cup, né? Ajudado pelo vô dele ali, vai pra Gibbs. Ele fica no lugar do Kyle Busch que, pelo amor de Jesus Cristo. Qual foi a colocação que ele terminou aqui? Ó, Kyle Busch. É, tá difícil aqui achar o nome dele. É, não achei. Mas é isso. É, o Caio Busto tá mal, na real. Tá muito mal, acho que ele nem correu. Mas acontece que acontece que o nosso querido Ty Gibbs, ele já tava coisa de 130 corridas sem vencer. Fez 130 corridas na Cup e não tinha vencido. Aí por isso que estava sendo comparado com o Lance Stroll. Porque é como se ele tivesse sido. Tivesse essa vaga por nepotismo. Porque foi desse jeito que o Lance Stroll tá, né? Praticamente. A Aston Martin também não é muito boa. Mas o Lance Stroll também não é aquele piloto diferenciado. O Ty Gibbs, ele é bom. Ele era muito bom. E no momento que ele surgiu, ele era uma grande sensação. Porque ele vai, ganha várias provas na O'Reilly. Em 2021 ele também faz provas pela Cup. E ele ganha simplesmente o Clash of Daytona, cara. Numa corrida espetacular que ele faz ali, no Daytona Roval, né? E ele ganha. Ele ganha. Foi muito bom assim mesmo. Corrida de pré-temporada ele foi lá e ganhou. Mas depois que entrou pra Cup não tinha ganhado. E hoje ele fez o seguinte, ele fez milagre duas vezes, cara. Por quê? Na hora que teve aquela relargada, ele tava muito em desvantagem, tava sem os pneus, mas largou por cima, tá? Os pneus mais gastos, a galera já tinha trocado tudo pneu novo, mas ele larga por cima, consegue a primeira colocação, se manter e na dificuldade, ele fazendo ali o traçado onde ele pegava um pouco mais no meio para cima nas curvas e pegava, saiu com mais tração e velocidade na reta, enquanto o Bleney e o Larson ia por baixo e ninguém conseguiu ultrapassar o cara, mas e aí ficou assim, ficou nessa briga todinha. Muito bom. O Tyler Reddick chegou a aparecer também nessa briga. Ele também brigou por liderança, ameaçou o Ty Gibbs, mas o moleque não tava deixando, tá? O moleque não queria perder de jeito nenhum. Aí acontece uma coisa que ele talvez era o que ele mais temia: a bandeira amarela e a prorrogação. Aí teve o overtime, ninguém foi para os boxes. E por ninguém ter ido, o Ty Gibbs não foi. Porque se ele tivesse ido, ele teria ido para as últimas colocações e, e perdido, jogado a corrida dele fora, né? Jogado a vitória dele fora. E aí o que que acontece? Meu irmão, ele fica e eu penso assim, porra, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E não é que o raio caiu, ele vai na disputa, três voltas maravilhosas ele disputando por aquele mesmo traçado que eu mencionei, contra o Ryan Blaney, cara. E que disputa, cara. Era o Blaney conseguindo passar bem pouquinho aqui, mas ele pegava mais traçado e conseguia chegar na reta. Aí chegava na curva, era a mesma coisa. E na reta, por fim, bem pouquinho, coisa de 0,5 milésimo de segundo, sei lá, coisa assim, bem pouquinho, não chegava a ser não chegava a dar um pneu de frente do carro. Ele foi lá e ganhou a corrida, um final completamente épico, maravilhoso que você não vê na NASCAR sempre, que você não vê em qualquer categoria, mas você viu na NASCAR que foi essa loucura, cara. Foi sim essa loucura, essa maravilha que nós tivemos em Bristol, no nosso querido Coliseu da NASCAR, tá? Ty Gibbs, a primeira vitória dele no campeonato. E isso pode dar. Será que isso vai dar um impulsionamento pro cara, macho? Porque, né? Porque ele tava precisando. Ele chorou ali, abraçou a mãe dele, colocou a mãe dele no carro pra dar uma volta com ele. É, teve lá a vitória pro pai dele, porque ele foi campeão
Ele foi campeão da Xfinity quando, logo depois da noite que o pai dele morreu. Né? O pai dele morreu, não se sabe as causas, morreu e foi encontrado morto no quarto. Deve ter sido causa natural, talvez. E ele não consegue. é, ele foi lá e foi campeão. Vamos ver aqui o top 10. Top 10 da NASCAR, né? Isso é uma boa consagração para o Ty Gibbs, que ficou em primeiro lugar. Em segundo foi Ryan Blaney, número 12. Em terceiro, Kyle Larson, número 5. Tá vendo? Ó? Kyle Larson dominou de novo os dois primeiros segmentos e perdeu o terceiro. É, claro que o cara ganha muito ponto. Ele ganhou 54, pô. O Ty Gibbs, ele só ficou atrás do Ty Gibbs, que fez 59 pontos nele. Mas ele ganhou 54 pontos, foi muito pontos. Né? Mas ainda assim, meu amigo, no eventual final, claro que agora é Chase, mas tipo assim, se fosse naquela final assim, dominava e não dava. Porra, o Blaney, 190 voltas lideradas. O Larson, 280. Ele liderou mais de metade da prova. A prova foi 500 voltas, pô. 500 voltas, ele liderou 250. Você acha que isso é pouco? Não, isso é muito relevante. Tyler Reddick, o líder do campeonato, ficou em quarto. Chase Briscoe ficou em quinto. Todd Gilliland, número 34, ficou em sexto. Que estratégia. O número 34, quando estava com o Michael McDowell, não era um carro bom. E até hoje não é um carro muito bom. Mas o Michael McDowell já ganhou Daytona 500, tá ligado? E deu certo pra ele. Agora o Todd Gilliland fazendo essa sexta colocação em Bristol é épico. Muita boa estratégia da equipe dele. Joey Logano, número 22 em sétimo. Ryan Preece no número 60. Em oitavo, Danny Hamlin, número 11 em nono. E Carson Hocevar, número 77 em décimo. Outros nomes relevantes são Bubba Wallace em 11º, Brad Keselowski em 14º, Austin Cindric, o campeão lá que eu citei de 2020 da O'Reilly, em 16º. E cadê o cara aqui? O Chase Elliott fez uma corrida horrível. Ficou em 22º. Nós também tivemos o vencedor da Truck, o Christopher Bell, em 27º. Sem fazer uma prova muito boa, parece que ele sofreu bastante acidente, tá? Ele não foi bem mesmo. O Conor Zilis, campeão não, vencedor da corrida de sábado, na O'Reilly ficou em 33º. O carro dele não é puta carro não. E o Bowman e o Finchel não concluíram. O Finchel foi bem perseguidinho pelo narrador, né? Agora vamos ver a classificação do campeonato, porque isso aqui muda tudo, né? Isso aqui muda bastante na tabela, porque nós temos Tyler Reddick ainda em primeiro, mas ele só está 62 pontos agora à frente de Ryan Blaney, que é o segundo. Tyler Reddick tem 386, o Ryan Blaney tem 324. Com 300, o terceiro que completa o pódio do campeonato é o Danny Hamlin. O Ty Gibbs fica em quarto. Ele pula duas posições, sai de sexto para quarto, né? E se garante, né? 281 pontos com essa vitória. O Chase Elliott caiu uma posição, né? Cai para o Ty Gibbs. E fica em quinto, 264 pontos para ele. Kyle Larson sobe três posições, fica com 260. Em sétimo, temos o William Byron com 245. Bubba Wallace, que terminou em 11º, sobe mais 3 posições com 236, fica em oitavo. Com 231 é o Christopher Bell, em nono cai duas posições. Chris Buescher se mantém na 10ª posição na rodada passada. O Joey Logano, que ficou em sétimo na corrida, ele está em 12º por enquanto. Brad Keselowski é o 11º, né? E é isso, cara. Muito obrigado a você. Eu vou ficando por aqui, né? Muito obrigado a você que assistiu. Olha como a câmera tava coisada assim, eu nem notei, ó. Mas você pelo menos viu a paisagenzinha aqui do lado, né? Meus quadrinhos de impressão, né? É. Quem não tem dinheiro, usa impressora. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Me diz aí, o que que você acha do assunto da seleção do Neymar e o que que você acha da NASCAR, se você ficou até aqui, né? Então, diz aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Valeu, fui.